Indo aí, vamos fazer uma oração e vamos dar início à nossa aula, tá bom? Vamos orar. Querido e eterno Deus, somos gratos ao Senhor pelo teu amor e bondade para com as nossas vidas. Terminamos mais uma semana ontem, somos muito gratos a Ti, pois o Senhor tem cuidado de cada um de nós, sustentado nossas vidas e nossas famílias, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, dia do Senhor, o início de mais uma semana. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, dedicar esse dia ao Senhor. Estamos juntos de manhã, estaremos juntos à noite, se assim o Senhor permitir. Nós queremos, Pai, em nome do Senhor, glorificar a Ti, manifestar, Deus, a nossa mais sincera adoração, alegria e gratidão ao Senhor por quem o Senhor é e por tudo que tens feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por termos a Tua palavra agora diante de nós. Queremos, Senhor, aprender de Ti, queremos, ó Deus, que a nossa vida, que as nossas famílias sejam sendo conformadas mais e mais à imagem do nosso Salvador. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, uma vez mais, que Teu Espírito nos ensine, fale nosso coração, abra o nosso entendimento, ilumine as nossas mentes e corações, de tal maneira, Senhor, que compreendamos e pratiquemos, ó Deus, a palavra do Senhor. Muito obrigado por cada vida que está aqui nesta manhã. Obrigado pelas outras classes também, de adolescentes, jovens e mulheres. Rogamos a bênção do Senhor sobre cada vida. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos dar uma passada em Filipenses, tentar terminar, e se Deus permitir, então, entraremos em Colossenses, tá bom? Queria dedicar aí uns 5 minutinhos a dar uma breve reprisada do que nós já vimos em Filipenses. De repente, se você quiser compartilhar alguma coisa chamou a atenção, você abre o microfone e fala, tá bom? O que eu queria destacar para a gente? Filipenses é uma epístola que Deus usou de Paulo para enfatizar duas coisas para nós, né? Uma é a pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma palavra-chave nessa epístola em particular, né? E a outra palavra-chave é outro. Então, é Cristo e outro. Então, são passagens conhecidas nossas, né? De Filipenses capítulo 2, que vai falar do autoesvaziamento de Jesus, e passagens que você conhece em Filipenses, especialmente capítulo 2 também, quando ele fala para nós considerarmos o outro mais importante do que nós mesmos. Era uma igreja cooperadora do Evangelho, era uma igreja que sustentava a vida, o ministério de Paulo, e Filipenses é para nós, crentes, né, uma carta que o Senhor deixou para nos explicar um pouco mais, especialmente, essa questão do envolvimento missionário, do sustento de missões, como é que a igreja faz, enfim, é uma carta muito particular de Paulo, né, uma carta em que Paulo escreve e ele não chama a atenção da igreja. Ele fala algumas coisas, né, algumas orientações, mas qualquer crítica que ele possa fazer é bem de maneira velada, porque é uma carta muito pessoal, muito particular, muito amorosa de Paulo para com a igreja que desde o início havia se envolvido com a obra missionária de Paulo. Então, uma coisa que a gente destacou bastante semana passada, né, foi a questão da constância na cooperação do Evangelho. Então, eu queria ir relembrando a gente algumas questões aí para a gente deixar bem guardado no coração a realidade de que era uma igreja
constante na cooperação do Evangelho, era uma igreja constante no envolvimento com missões, no sustento e coisas assim. Tá bom? Para nos lembrar, né, de que da nossa parte também a mesma coisa, a gente não pode começar e depois parar, né, no meio do caminho. No capítulo 2, nós falamos um pouquinho mais sobre aqueles pequenos problemas, ou problemas que tinha na igreja, que era o partidarismo e a vanglória, que ele começa a falar no capítulo 2. E o que eu destaquei para nós é que muitas vezes nós até podemos ser bênçãos, né, para fora da igreja e às vezes não somos bênção para dentro da igreja. Né? A gente é bênção portão afora, mas às vezes não se preocupa de ser bênção portão adentro. Né? Então a gente se envolve, claro, com a ordem bíblica, com a questão missionária, mas nós não podemos também deixar de nos envolver com aqueles que estão pertinho da gente. Né? Então, nós podemos investir no mundo lá fora, mas não podemos deixar de investir em quem está ao nosso lado, ao nosso redor, do lado da igreja, enfim, bem pertinho da gente. E para exemplificar isto, que ele fala no capítulo 2, Paulo usou 4 exemplos, 4 bons exemplos. Né? O primeiro, não poderia deixar de ser, que é a pessoa de Jesus. Depois ele usa a própria vida dele, Paulo. Ele usa também Timóteo e ele usa Epafrodito. Então, essas quatro pessoas no livro de Filipenses, especialmente no capítulo 2, né, são exemplos positivos de pessoas, né, que se preocuparam com o outro, tá? Na pessoa de Jesus, né, e dos outros 3 que se preocuparam com o outro, sempre envolvido com a pessoa de Jesus Cristo. Então, aí aquelas 2 palavrinhas-chave, Jesus Cristo e o outro. É isso que Paulo vai falar, por isso aquele versículo tão conhecido nosso, pois para mim viver é Cristo e o morrer é lucro, e a gente compartilhou bastante sobre isso no capítulo 1. Tá bom? Hoje eu queria falar um pouquinho e terminar falando do capítulo 3 e o capítulo 4. Eu creio que vocês leram, né, esses capítulos, né, pedi para ler a epístola, tanto de Filipenses quanto também de Colossenses. O capítulo 3, então abra lá comigo no capítulo 3 de Filipenses. No capítulo 3 de Filipenses, ele vai... O que eu queria destacar para a gente? Ele vai chamar, então, os chamados judaizantes, né, os falsos mestres, né, de cães. Né? O que eu queria lembrar a gente? Na verdade, a igreja, em sua caminhada, ao longo da caminhada da igreja, desde que o Senhor a fundou, né, ela sempre sempre enfrentou oposição de falsos mestres, né? Ela sempre enfrentou oposição de pessoas mal intencionadas, né? Sempre foi assim. Se você um dia ler, né, a história da igreja, tá? Você vai perceber que ao longo dessa caminhada, destes praticamente aí 20 séculos, né, 2.000 anos aí aproximadamente, ela sempre enfrentou oposição, ela sempre enfrentou um ataque teológico, ela sempre enfrentou um ataque ideológico e muitas vezes também, já um pouco mais recentemente, vocês acompanham um pouco das notícias, ela também enfrentou ataque físico. Tá? Então,
o ataque teológico, desde lá do início. Vocês já viram os concílios, né, falando sobre a pessoa de Jesus, tentando menosprezá-lo, tentando diminuir a sua humanidade ou diminuir a sua divindade. Então, sempre essa questão teológica foi um ataque que a igreja enfrentou. Depois também ideologias, né, entraram e continuam entrando muitas ideologias, muita questão voltada para o homem, muitas interpretações erradas da palavra de Deus, muita mistura entrando dentro da igreja. Você sabe que não é de hoje, né? Mas talvez aí nos últimos séculos, últimos anos, isso se tornou um pouco mais uma luta muito mais ferrenha. E também, como eu falei, ataque físico, igrejas destruídas, né, luta entre cristãos e outros povos, né, e muitos irmãos perderam vida, igrejas foram colocadas abaixo, né, ou, por outro lado, em alguns lugares, como por exemplo na Europa, né, muitas igrejas, né, por conta de teologia errada, por conta de ideologia que entrou na igreja, acabaram fechando suas portas, igrejas que viraram cinemas. A semana passada mandaram para mim uma foto de uma igreja que eu não lembro aonde, mas eu sei que é na Europa, que virou supermercado. Né? Então mostrou a igreja antes e aí depois mostrou a igreja agora cheia de gôndolas e coisas assim, porque a igreja simplesmente fechou. Né? Isto foi bem recentemente. Tudo por conta desses ataques, né? Que nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele quer realmente destruir a igreja do Senhor, e ele faz isso de várias maneiras, né? E uma delas é essa questão bem sutil, né, de uma ideologia, de uma coisa que é aparentemente bíblica, mas que no fundo não o é. E aí Paulo, então, no capítulo 3 que nós estamos, Paulo vai falar da verdadeira circuncisão. Lá no capítulo 2, perdão, no versículo 2, ele vai falar assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, Paulo vai dizer aqui, primeiro, qual é a verdadeira circuncisão. Nós sabemos que a circuncisão no Antigo Testamento tem a ver com o quê? O que representava a circuncisão no Antigo Testamento? A circuncisão dos judeus. O que representava essa circuncisão? Consegue colocar com uma outra palavra o que era para você a circuncisão? O que ela representava? Se você lembrar, tira do mudo o microfone e fale, por favor. Quem lembra? Cara de paisagem para todo mundo. Tá bom, vou responder. Circuncisão no Antigo Testamento significava aliança. Era a aliança que o Senhor havia feito com o povo judeu. Depois vocês vão continuar a ler no Antigo Testamento, lá em Jeremias, famoso capítulo 33, quando ele fala da nova aliança. Lembram? Tá? A aliança no sangue de Jesus Cristo. Tá bom? Então, Paulo vai dizer aqui, por que ele fala aqui? Nós é que somos a circuncisão. Né? Ele está dizendo aqui, este acautelai-vos dos cães, né? Para mostrar
que essa aliança com o Senhor, ela não é apenas um ritual, né, como era no Antigo Testamento, tá bom? Mas ela é muito mais que isso. Por isso que agora a nova aliança que o Senhor fez conosco em Jesus Cristo, esta é uma circuncisão, como ele vai usar em outra passagem, a circuncisão do coração, né? Então ele fala que aqueles que estão em Jesus Cristo, estes são, né, a verdadeira circuncisão. Tá? Por quê? Porque ele alerta a questão dos maus obreiros, né, dos judaizantes. Né? O que os judaizantes queriam fazer? Eles queriam que aqueles que eram os cristãos, eles como que retornassem às questões cerimoniais do Antigo Testamento. Então, você, para ser de Deus, você para estar com Deus, você não apenas tinha que se converter, né? Você tinha também que ser circuncidado, você tinha que obedecer a algumas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Esses eram os judaizantes. Então, era um povo que queria que não apenas a pessoa de Jesus, apenas a obra de Jesus não era suficiente. Era Jesus e mais alguma coisa. Tá? Então, era Jesus e mais um acréscimo. Tá? Esse era o grande problema, né, de que os judaizantes estavam enfrentando. Você vê um pouco disso. Paulo não fala muito aqui sobre essa área, ele fala isso em outras cartas, mas aqui também ele dá um alerta, mostrando para nós que mesmo na igreja de Filipenses, uma igreja missionária, uma igreja envolvida com o Senhor, mesmo ela também tinha alguns perigos, né? Algumas pessoas que queriam se infiltrar e queriam, de maneira muito sutil, às vezes, né? Colocar algumas doutrinas erradas. Então, é um alerta que Paulo fez, né, que vale para nós também. Né? Qual é o alerta? Cuidado. Cuidado para que a gente não ache que é Jesus e mais alguma coisa. Né? A gente acrescenta, né, a alguma coisa à obra de Jesus para que a gente encontre salvação. Tá bom? Então, era um alerta na época. Então, ele fala, olha, a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. E essa circuncisão é aquela que você crê totalmente na pessoa e na obra exclusiva, única e perfeita de Jesus Cristo. Nós não precisamos de nada mais, né? É apenas a questão da pessoa e da obra do nosso Salvador. Então, esta é a verdadeira circuncisão que Paulo coloca aqui. Depois ele fala também qual é o verdadeiro valor das coisas, né? O que existe de lucro na vida? O que existe de valor na vida? Então ele vai falar primeiro da verdadeira circuncisão. Depois ele vai falar do verdadeiro valor, do verdadeiro lucro. E ele fala isso no versículo 7 e 8. Leiam comigo aí. Versículos 7 e 8. Depois de falar do histórico dele, né, a partir do versículo 4, ele vai falar do histórico dele. Né? Circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, tal. Ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa das de Cristo, mas considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, qual é o verdadeiro lucro de Paulo, como ele coloca no versículo 7? Não é toda a história de vida dele, né?
Isso tinha algum valor? Claro, tinha toda a parte de história, tudo isso era bom na vida dele? Claro que era, né? Tirando a questão de perseguidor da igreja, né, que isso aí realmente não foi, mas a parte do zelo, hebreu de hebreu, tudo isso é importante, porque era a história da vida dele. Mas tudo isso ele considerou como refúgio, né? Como lixo, né? Porque essas coisas não ganhariam a salvação. Ele fala, eu deixei tudo isso por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Então, qual é o verdadeiro lucro? O verdadeiro lucro na nossa vida é a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, o nosso relacionamento com Ele. Tudo mais, se cooperar para isso, amém, senão não tem sentido. Tá? Então ele vai dizer duas coisas verdadeiras: a verdadeira circuncisão e o verdadeiro lucro. Tá bom? Isso é importante para a gente, porque, usando uma expressão de um autor que eu ouvi um pouquinho a semana passada, ele usou uma expressão assim: não desperdicem a sua vida. Essa foi a chamada do que ele colocou. Né? Não desperdicem a sua vida. Isso vale para mim, para você, vale para nós falarmos com os nossos filhos, né, com os nossos parentes, com os nossos irmãos em Cristo. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que estão desperdiçando a sua vida. De que maneira? Eles estão achando que o verdadeiro lucro, né, está nas coisas que eles têm conquistado. Isto é o verdadeiro lucro. Quanto mais eu ter, né, se eu trabalhando eu conseguir isto e aquilo, isto vai ser o lucro na minha vida. E, na verdade, eu estou desperdiçando a minha vida. Porque essas coisas não vão proporcionar a mim o conhecimento da sublimidade de Jesus Cristo. Então, queridos, nós temos muitos irmãos em Cristo, pessoas que nós amamos, que estão desperdiçando a vida. Estão desperdiçando a vida. Porque estão colocando toda a sua dedicação, toda a sua vida, né, nas coisas que estão nesse mundo. Né? Então, isso é um perigo muito grande. Por isso que Paulo coloca aqui. Paulo coloca aqui como um alerta para você e para mim e para os nossos amados, né? Seja para mim, seja para aqueles que minha filha, minhas filhas, né? Os seus filhos, né? As pessoas muitas vezes estão desperdiçando a sua vida, porque estão colocando que o que importa é como se fosse esta linhagem aqui que Paulo coloca. E toda essa linhagem, que era excepcionalmente maravilhoso para ele, né, tudo isso, né, é como se hoje eu pudesse dizer assim, rapaz, o que tem valor na minha vida, o que tem valor, né, o lucro na minha vida é isso, olha, eu tenho isso, eu consegui conquistar isso aqui, eu consegui aquela outra coisa, olha, eu sou MBA, eu sou PhD, eu sou isso e aquilo, eu tenho tantos bens. Isso vai levar você para mais perto de Jesus? Não, pelo contrário, vai levar você para longe. Né? Porque você, para conquistar essas coisas, muitas vezes deixou Jesus de lado e tem deixado. Então, fale com seu filho, com sua filha, fale com seu marido, com sua esposa, fale com quem você conhece, né? E lembre dessa passagem, lembre da passagem de Marcos também, Marcos 8, que fala de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida. Né? O que Paulo está colocando aqui é o que Jesus falou nos evangelhos, né? De que para eu ganhar a vida, eu tenho que perder a minha vida.
né? E quando eu perco a minha vida, eu ganho. Então é um paradoxo que a gente só entende, entre aspas, pela fé. A gente não consegue entender isso racionalmente apenas, né? É uma questão de fé, né? Então, eu queria destacar isso aqui para a gente, porque eu sei que nós conhecemos pessoas assim, nós temos irmãos na igreja que muitas vezes caminham neste sentido. Então, se você tem contato com alguém, ore por ele, ore por ela, compartilhe, né? Lembre dessa passagem e mostre que o verdadeiro lucro na nossa vida, tá, é verdadeiro porque é eterno. Não que as outras coisas não sejam boas, elas são, tá? São úteis para nós, são, mas o verdadeiro, né, lucro para a nossa vida é o que Paulo coloca aqui, que é a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro lucro que nós temos em nossa vida. Muito bem, eu queria fazer uma perguntinha para vocês aí. Vamos ver o que vocês pensam. Vocês vão explicar para mim agora, tá bom? Existe uma aparente incoerência entre o versículo 12 e o versículo 15. Leiam comigo aí o 12. O 12, ele fala assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Estão comigo? Agora vamos para o 15. Ora, fala assim, todos, pois, que somos perfeitos. Ué, eu não entendi. No 12 ele fala assim, eu não obtive a perfeição. E no 15 ele fala assim, nós somos perfeitos. O que ele está dizendo? 3. E aí? Agora é só tirar do mudo e responder para mim. Porque eu não entendi o que Paulo está falando. Que antes ele não tinha inteligência, agora ele tem a maturidade, né? Ele adquiriu uma sabedoria, conhecimento. Então, no 12, ele fala que não obteve a perfeição. E no 15 ele fala que obteve. Ele fez isso em 3 versículos? Sim. Será? Nós somos perfeitos? Nós somos perfeitos ou a gente continuaria o versículo 12? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Nós somos perfeitos, como ele fala no versículo 15? Não. Em Cristo, sim. Em Cristo somos perfeitos? Estamos debaixo de Jesus. E perfeição não tem, não, a gente não é perfeito, não tem perfeição. Mas É uma luta para ser, né? De que maneira... deixa eu fazer outra... Eu vou perguntar de maneira diferente. De que maneira nós já somos perfeitos em Cristo e de que maneira nós ainda não somos perfeitos em Cristo? Qual doutrina, né, qual área que você lembra aí daquilo que a Bíblia nos ensina, da nossa posição em Jesus Cristo, e que nessa realidade nós somos perfeitos? Mas em outra área nós ainda não somos perfeitos, maduros ou qualquer outra coisa. Em duas eu queria a resposta de vocês.
Em que aspecto nós já somos perfeitos e em que aspecto nós ainda não somos perfeitos? Que tem a ver com a obra de Jesus. Então, acho que a gente é perfeito. Ai, caramba, esqueci a palavra. A gente é perfeito Encaminhar ao plural. pela justificação. Ei, rapaz! Como diz alguém, cabra bom. E qual é a outra que nós não somos perfeitos ainda? Márcia, nós não te ouvimos. Mas ainda ficamos um pouco. Na estabilidade espiritual. Não. Eu estou tentando ler os lábios da Márcia, mas não consegui ainda. Ó, eu vou responder e a Márcia fala assim com o dedo. Você falou santificação? Ó, a resposta é essas duas questões. Na nossa justificação, nós somos perfeitos. Por quê? Porque a nossa posição em Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós não seremos mais justificados ou por alguma razão do que nós fizermos, nós seremos menos justificados. Tá? Por quê? Porque a justificação, ela depende totalmente da obra de Jesus Cristo. Tá? E a obra de Jesus, ela é perfeita. Então, quando a Bíblia fala lá em Romanos, fala, justificados, pois nós somos pela fé, tá? Então essa justificação, ela é perfeita. A nossa posição diante de Deus, nós somos cobertos pela justiça de Jesus Cristo, como Paulo fala em Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele é a nossa justiça. Ok? Então, quanto à justificação, nós somos perfeitos. Isto é, nossa posição diante de Deus não precisa de nenhum complemento, nada de que nós temos que fazer. Estão comigo? Agora, quanto à santificação, aí nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos numa caminhada. Tá? Então, aí, sempre lembrando, a santificação, ela tem 3 aspectos. Posicionalmente, tá? Nós estamos diante de Deus, como posição, nós somos santos, santos separados. Tá? Mas no nosso caminhar com Deus, né, nós estamos sendo santificados. E a última questão é na glorificação. Aí, quando nós estaremos totalmente livres da presença do pecado. Tá? Na caminhada hoje, nós estamos sendo livres do poder do pecado. Primeiro da pena, depois do poder e depois da presença. Ok? Então, o que Paulo coloca aqui, ele fala assim nessa questão, né? Não que eu já tenha obtido a perfeição, eu estou caminhando ainda. Tá? Eu estou caminhando. Eu sei que um dia eu serei perfeito, totalmente livre, não apenas do poder, mas também da presença do pecado. E quando ele usa no versículo 15, ele vai falar da questão que o Marcelo colocou, né? Nós que somos perfeitos, maduros, nós que estamos caminhando nessa questão, nós vamos andar de acordo com aquilo que temos alcançado. Ok? Então, quanto mais a pessoa alcança de Jesus, né, um conhecimento, um relacionamento pessoal de obediência, de intimidade, quanto mais ele alcança isso, essa maturidade, mais ele vai procurar viver uma vida, no caso de santidade, de santificação.
quanto menos ele atinge isso, né, mais ele está sujeito, né, ao poder do pecado, né, à questão da atuação da carne na vida dele. Tá ok? Então, é claro que não há nenhuma incoerência, vocês sabiam disso, né? Era mais uma pegadinha para a gente poder explicar o que Paulo parece que fala, eu não sou perfeito e eu sou perfeito. Parece meio incoerente, mas a gente sabe que não é. Tá legal? Tudo bem? Então, nós temos um alvo. O alvo nosso é a santificação diária. Muito bem. Tudo bem até aqui? Posso ir para o último capítulo? Alguém quer falar alguma coisa? Fernando? Não? Tá bom. Então, vamos lá. No capítulo 4, ele vai abordar, né, uma daquelas questões que eu falei, um dos problemas na igreja. Né? Qual era o problema da igreja? Né? Havia aí um conflito entre Evódia e Sintique. Por isso que ele fala no versículo 2, rogo a Evódia e Sintique que pensem concordemente no evangelho, e ele pede a este companheiro de jugo, versículo 3, que nós não sabemos quem é, Paulo não fala, mas ele pede que auxilie Evódia e Sintique. Havia um conflito. O que eu quero destacar para a gente aqui? O que eu acho que é importante a gente lembrar? Né? Porque ele fala, olha, versículo 3, leia comigo versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que eu queria destacar para nós, né, entendo que Paulo nos ensina essa realidade, né, de que este ministério, né, de reconciliação, é um esforço de todos nós. Todos nós. Todos nós temos que nos esforçar para a reconciliação, porque todos nós temos este ministério. Não apenas o ministério da reconciliação que Paulo coloca em Coríntios, que é a questão de compartilhar o evangelho com as pessoas para que eles se reconciliem com Deus, mas esse ministério aqui de reconciliação de pessoas, uma para com a outra. Então, este ministério é o ministério de todos nós. Tá? Todos nós podemos, todos nós devemos ser instrumentos de reconciliação. Quando nós percebemos que há algum conflito entre o João e o José, entre José e a Maria, nós temos que nos esforçar para sermos instrumentos de Deus nestas reconciliações. Tá? Eu queria destacar para nós isso, que este é o ministério de toda a igreja. Não é de um ou de outro apenas, mas é de toda a igreja. Tá? Todos nós temos que desenvolver esta realidade de reconciliação. Todos nós que conhecemos a palavra, todos nós que amamos a Jesus, todos nós que amamos as pessoas, todos nós que andamos diariamente com o Senhor, nós devemos nos esforçar para poder oferecer reconciliação bíblica quando nós sabemos o que está acontecendo, quando nós percebemos alguma coisa, né? Quando nós vemos algum tipo de conflito. Né? Por que Paulo fala? Rogo as duas que pensem. Rogo as duas.
Evódia e Sintique. Olha, pensem concordemente, né? Acabem com esse conflito. Mas ele não para aí. No versículo 3, ele fala para alguém ajudar. E este alguém nem é Timóteo, né? Nem é Epafrodito, né? Aí ele fala, olha, eu peço a um companheiro de jugo, alguém que ele nem deixou nome. Mas ele está dizendo que esta pessoa pode auxiliar outras, no caso aqui as duas irmãs, para que elas resolvam o conflito. Tá bom? Então, pensem nisso, vocês que estão aqui comigo, né? Porque este é um esforço, um ministério de toda a igreja. De toda a igreja. Todos nós podemos ser instrumentos de Deus na vida um do outro. Tá legal? Depois, Paulo coloca aqui pelo menos 3 ordens. Esses versículos conhecidos nossos, do 4 até o 9. Né? E especialmente o que nós conhecemos, os versículos 4 a 6. Então ele dá uma ordem. Qual é a ordem? E é ordem, viu, queridos? Eu estou destacando isso porque nós conhecemos o nosso português, né? E nosso português tem o que a gente chama de imperativo. Imperativo é uma ordem. E essa alegrai-vos aqui no original também, ela está no imperativo. Né? Está no modo imperativo. Então, se é uma ordem de Deus, conhece aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Então, se nós somos pessoas de juízo, nós temos que entender que aqui o Senhor coloca uma ordem. Não que outras passagens que não estão no modo imperativo, eu possa dizer assim, isso aqui não é uma ordem, eu não vou obedecer. Não é isso. A questão é que, se o Senhor coloca numa ordem, ele está enfatizando algo que nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque se ele coloca uma ordem, é porque eu tenho a tendência de agir de outra maneira. Tá? Então, se é isso que Deus está colocando, eu tenho que prestar atenção. A primeira ordem é alegrai-vos. E não é uma alegria qualquer, é uma alegria sempre no Senhor. Tá? Aquilo que Neemias, capítulo 8, fala, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nosso Deus é um Deus alegre. Né? Nosso Deus é um Deus alegre. Então, a alegria dele é o que nos sustenta, é a nossa força. Então, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Nós sempre encontraremos em Deus a alegria que nós precisamos, o contentamento que nós precisamos. Então, a primeira ordem é alegrai-vos. Segunda, ele fala para nós sermos pessoas moderadas. Nós temos que ser pessoas que têm domínio próprio. Versículo 5 fala, seja a vossa moderação, seja o vosso domínio próprio, percebido pelas pessoas, conhecida, né? A moderação conhecida de todos os homens. Então, as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas com quem nós adoramos a Deus, né? A nossa igreja, nós tem que perceber em nós que somos pessoas que têm domínio próprio. Talvez mais do que antes, em outras épocas, né? Hoje somos pessoas perigosamente, né, sujeitas à falta de controle, ao estresse, né, a tantas coisas que a gente vive que a gente é capaz de perder o controle. Então, a Bíblia fala, olha, seja a vossa moderação, seja o vosso domínio próprio conhecido das pessoas. Então, é uma segunda ordem. Primeira é alegrai-vos. Segunda, sejam pessoas moderadas.
E a terceira que nós conhecemos, não sejam pessoas ansiosas. Não sejam pessoas ansiosas. Paulo coloca aqui 3 coisas. Como é que a gente lida com a ansiedade? Como é que a gente lida com a ansiedade? Primeiro, orar corretamente. O versículo 6, que nós conhecemos, ele nos ensina a orar corretamente. Então, como é que eu lido com a ansiedade? Primeiro, ore corretamente. Segundo, como é que eu lido com a ansiedade? Pense corretamente. E como é que eu penso corretamente? O versículo 8. O versículo 8, ele fala para eu pensar em tudo que me livra da ansiedade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isto ocupe o vosso pensamento. Então eu tenho que pensar corretamente. E o terceiro, agir corretamente. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, como é que eu me livro da ansiedade? Ore corretamente, pense corretamente e haja corretamente. Versículos 6, 8 e 9. Muito bem. Já terminei o sermão devocional. Agora vou continuar aqui a carta. Do versículos 10 até o versículo 20, ele vai falar da parceria missionária. Então, do 10 até o versículo 20, ele vai falar sobre essa parceria, vai falar que os irmãos já tinham enviado a oferta para ele, não apenas uma, mas 2 vezes, já tinham mandado o bastante para as necessidades. Versículo 16, ele fala isso. No versículo anterior, ele fala que a igreja foi a única que se associou com o ministério de Paulo, no tocante a dar e receber. Então, a igreja de Filipenses tinha sido a única igreja que havia se associado com Paulo. O que eu quero destacar para a gente aqui também, né? É importante lembrar disso. Tá? Paulo, ao escrever essa epístola, ele também deixa o ensino de que missionário, queridos, não pode ser solto. Missionário não pode estar solto sem uma igreja local. Ele precisa ter uma igreja por trás dele. Tá bom? Então é só para nos lembrar de que todo e qualquer missionário tem que ter uma igreja por trás. E Paulo coloca aqui que esta igreja foi a igreja que esteve ao lado dele, envolvido com ele, preocupado com ele, sustentando, cooperando com a obra missionária. Tá bom? E eu encerro versículo 17, ele fala assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que eu queria lembrar você e a mim? Olha, presta atenção. Vou ler de novo o versículo 17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Antes de eu falar, o que vocês acham que Paulo está
ensinando aqui. Leia de novo e fale para mim. O que você aprende, especialmente neste versículo? Dentro daquelas duas palavras-chave que eu falei. Que tem na epístola toda. Silêncio dói. Ô, Márcia, faz um curso rápido de Libras e fala pra gente. E nós também um curso rápido de Libras. E aí, Mancida, fale comigo, só não fala comigo hoje. Eu acho que ele está preocupado aqui com o crescimento da outra pessoa, né? Ele, aqui na minha versão, ele fala assim: não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Né? Então, muito bem. A pessoa. Ô, cabra bom, hein? Legal, Marcão. A oferta que enviaram a Paulo abençoou mais os filipenses do que ao próprio Paulo. O outro na frente do eu. É interessante que Paulo coloca. Fala, olha, o que me interessa é o fruto na vida de vocês. Né? Não que eu procure donativo. A oferta abençoa? Claro que abençoa. Mas você, quando oferta para missões, a Bíblia diz que você é mais abençoado do que a pessoa para quem você enviou a oferta. Rapaz, isso é lindo demais. É lindo demais. Né? Então, é o outro na frente do eu aqui. A oferta abençoou Paulo, ele precisava? Claro que ele precisava, nós sabemos disso, que todo missionário precisa de sustento para viver. Todos nós precisamos. Embora ele fale lá em cima, né, de que ele aprendeu a viver contente na dificuldade ou na prosperidade. Mas ele não estava preocupado com o donativo em si. Ele estava preocupado que o irmão, a irmã, a igreja, quando ela oferta para missões, quando ela se envolve com o missionário, quando ela se preocupa com o missionário, a igreja e a própria pessoa é muito mais abençoada do que a oferta que você mandou, do que a pessoa que recebeu a oferta. A gente consegue entender isso? É assim que a Bíblia fala. É assim que a Bíblia nos ensina. Olha a alegria em poder doar. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou, né? É melhor dar do que receber. Aquele que dá é muito mais abençoado do que aquele que recebe. Então isso vale para nós, vale para você e para mim. Né? Seja uma questão financeira, seja uma questão mesmo quando você doa o seu tempo, quando você doa os seus ouvidos para alguém. Você doa o tempo. Olha, pode falar, eu estou aqui para poder ouvir de você, estou aqui para orar com você. Você doou de si mesmo. Você foi mais abençoado do que aquela pessoa que te ouviu ou que falou para você. Percebe a realidade que a Bíblia coloca? Né? O outro, né, é mais importante. Tá? Tudo por causa da primeira palavrinha que ele coloca aqui, que é Jesus Cristo. Então, é Jesus Cristo e o outro. Essas são as duas ênfases de Paulo aqui em Filipenses, tá bom? Então, lembre disso.
Lembre disso, porque você vai fazer a sua oferta para missões, você tem feito a sua oferta para missões, né? E como é bom saber que eu sou muito mais feliz, né? Muito mais alegre, muito mais abençoado com aquilo que eu dou do que aquele que vai receber a oferta. No nosso caso específico, nós temos missionários com quem nós nos relacionamos. Mas no caso da campanha, por exemplo, a gente vai ofertar para pessoas que a gente nem sabe quem é. Né? Nós não conhecemos. Mas louvado seja Deus que nós temos os nossos da nossa igreja e com esses nós nos relacionamos mais de perto. Então, lembre disso, lembre desse princípio que Paulo coloca aqui. Né? É o teu crédito que está aumentando. É a tua vida que está abençoada quando você se preocupa com o outro. Legal, queridos. E aí a gente encerra Filipenses. Com todas essas... Oi, fale, Rosa. Nesse 11, 12, né, nós temos o princípio do contentamento, né? Então, que Paulo, ele fala que é uma coisa que se aprende, porque ele disse, eu aprendi, né? E é uma coisa difícil, né? Porque ele fala em toda situação e ele estava contente nas prisões, nos açoites, lá nos naufrágios, em tudo. E nós somos descontentes com coisas tão pequenas, né? Então, eu penso que essa parte do aprender é que nós precisamos, todo dia, a nos contentar, né? Com o que Deus nos oferece, com a nossa vida, em tudo, né? Para a vida, né? É verdade, irmã. É verdade. Este verbo aí, ele é muito especial no versículo. Né? O aprendizado. E se é aprendizado, né, eu creio que é uma coisa que Deus nos ensina, né? Deus está envolvido em nos ensinar, né, o contentamento. Nós falamos sobre isso com os homens recentemente, né? É uma área muito difícil para nós, né? É uma área muito sensível. Nós somos muito tendenciosos a reclamar, a murmurar, somos muito tendenciosos a reclamar de qualquer coisa, né? Então, eu acho que é realmente um segredo, né? Como a gente fala aqui, né? Tem alguma versão que fala assim, aprendi o segredo, né? A minha aqui não tem, mas eu conheço versões que falam, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, né? E é uma questão assim mesmo, né? É uma coisa que Deus revelou, né? Então, é um segredo revelado pelas Escrituras, né? Mas é um detalhe importante que você lembra de que é realmente um aprendizado. Nós temos que aprender, né? E aí ficar quieto quando eu não estou muito contente, né? Ir de joelhos para o Senhor, né? E aprender realmente a viver contente em toda e qualquer situação. Eu, particularmente, nesses últimos tempos aí, tenho aprendido bastante isso. Né? Por quê? Porque parece que é um ciclo assim meio no meu corpo, né? Que tem dias em que eu estou ruim demais, que eu não aguento fazer nada na vida. Estou muito aparentemente descontente, né? Mas aí eu confesso que de vez em quando eu lembro de algumas coisas, né? Vou para a Bíblia, oro, converso com Deus, lembro de pessoas, né? Lembro de passagens, né? Lembro de personagens bíblicos, né? Isso nos ajuda a perceber que realmente é um aprendizado. A gente tem que, por isso que eu volto a Filipenses 4:8, um pouquinho antes, né? Se eu pensar corretamente, se eu pensar naquilo que é bom, se eu pensar naquilo que é digno, se eu pensar naquilo que é verdadeiro, isso me ajuda a ser uma pessoa contente. Que contentamento, quando Paulo coloca aqui, não tem a ver com as circunstâncias, né? Tem a ver com o que está dentro de mim, ou, na melhor, quem está dentro de mim e a própria palavra. Né? Porque se o contentamento tivesse a ver com as circunstâncias,
muitos de nós seriam os mais descontentes, não é verdade? Né, por conta de tudo que está acontecendo. Mas quando esse contentamento vem de dentro, aí todos nós temos todos os motivos para sermos as pessoas mais contentes que existem no universo. Né? Então, bem lembrado, irmã, bem lembrado. É uma questão mesmo de aprendizado. Muito jóia. E aí, queridos, fechou? Posso ir para Colossenses? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu sei que a Márcia quer falar, mas ela não consegue. Muito bem. Eu vou compartilhar algumas coisas. Porque hoje o Paulo Rogério não pode estar conosco, porque ele está trabalhando. Então não dá para mostrar os slides para vocês. Então eu vou ler aquilo que eu escrevi e a semana que vem a gente reprisa os slides, alguma coisa assim. Muito bem. A carta de Colossenses, deixa eu perguntar, vou perguntar algumas coisas para vocês. Inclusive, depois deixa eu anotar quem está aqui, porque eu já preparei um exercício em Colossenses e eu já vou mandar logo depois que a EBD acabar, já vou mandar para vocês no particular de cada um, para que vocês possam fazer os exercícios. Eu faltei hoje. Eu tinha colocado aqui, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém, dá um toque aí. O Júlio, mas o Júlio saiu. O Júlio queria fazer EBD indo para a praia. Não dá certo, né? Falou, eu vou para a praia, lá da praia eu participo do EBD. É praticamente impossível fazer essas duas coisas. Rosa, Marcos, Marcelo Ferreira, Márcia, Fernando, Val, Cida e Edson. Esqueci alguém? Ok. Logo depois eu mando para vocês aí este exercício que eu já preparei em Colossenses. Deixa eu fazer uma perguntinha. Qual é como é que eu vou dizer? Qual é a semelhança entre Filipenses e Colossenses? Olha, pastor, eu não sei falar a semelhança, mas eu achei muito parecido as cartas. Inclusive, várias coisas que o senhor falou hoje está aqui. Paulo fala sobre a oração mesmo que ele faz aqui no começo, que ele pede várias coisas, nada que seja material, né? Buscar as coisas de cima, tal. Ele fala da circuncisão também. Parece que a igreja também estava com algum tipo de problema, mesmo sendo uma igreja boa, né? Uma igreja que trabalhasse e tal. Então tem muita coisa parecida mesmo, eu achei. Legal. Vou ser mais específico da pergunta. Qual a semelhança entre Filipenses e Colossenses quanto à origem? Tem alguns teólogos que acham que é uma cópia, né, de Filipenses, né? Não, na verdade, a semelhança entre Colossenses e Efésios. Tá. A Verdade. semelhança entre uma e outra. Mas quanto à origem, qual é a semelhança? Paulo estava na prisão, não? Joia, legal. Paulo estava na prisão, tá? É uma carta escrita da prisão. Quais são as outras... Isso a coluna, pastor. O pastor Epáfras também foi buscar conselho de Paulo por causa dos problemas da igreja. Exatamente. Quais são as outras duas cartas da prisão? São 4. Quais são as outras duas? Filipenses e Colossenses. Já falamos 2. Acho que Filemão, né? Filemão E Éfeso. e Efésios. Muito bom. Tá? Efésios,
Filipenses, Colossenses e Filemão. Isso na primeira aprisionamento. Teve um segundo, né? E aí no segundo ele vai escrever a Timóteo lá, que nós conhecemos também. Tá legal? Muito bem. Então, só para destacar, assim, primeiro um pano de fundo, para nós entendermos a carta, e depois eu vou compartilhar um pouquinho algumas questões de cada capítulo, ou pelo menos aqui especificamente na carta, né? É a questão das heresias que tinham em Colossos, tá bom? Então, primeiro, só aquilo que vocês falaram. O local que Paulo escreve é de Roma, tá? Durante o seu primeiro aprisionamento, tá bom? Em termos de data, mais ou menos do ano 61. Tá? Existem outras origens da carta? Sim, existem. Tá? Nós entendemos que é de Roma, tá? Mas há estudiosos que defendem que Paulo podia estar também em Cesareia, né? De que ele também chegou a ficar preso em Cesareia, né? E outra possibilidade que alguns colocam, né, é também Éfeso, né? Porque Éfeso é um pouco mais perto de Colossos do que, por exemplo, Roma, né? Vocês não têm como ver, eu preparei um mapa aqui e vocês iriam ver um mapinha, mas hoje, como não tem como passar, eu só estou falando para vocês, tá? Mas aí, semana que vem, se Deus quiser, vocês dão uma olhadinha no mapa. Por que eu quero falar isso? Porque Éfeso é mais perto de Colossos do que Roma, né? E essa ideia de Cesareia é uma ideia mais recente, né? Recentemente, alguns estudiosos colocaram Cesareia, mas Cesareia é um lugar improvável para um escravo fugitivo, né? Até porque o que é bem claro para nós é de que tanto Filemão como Colossenses, que nós falamos, né? São cartas que incontestavelmente Paulo escreveu, porque as pessoas que são citadas em Colossenses são as pessoas que são citadas também em Filemão, como a gente vai, se Deus permitir, falar sobre isso quando nós chegarmos lá, tá bom? Então, só para destacar isso aí para nós, a questão da origem, para lembrar, né, aonde Paulo estava. E isso pode parecer apenas uma questão assim, de histórico da carta, mas eu queria dizer para nós que saber aonde estava para mim, tem fundamental importância para entender um pouco mais o que ele escreve, como a Rosa falou, né? Paulo escreve assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, e eu estou escrevendo para vocês aqui das Bahamas, né? Eu estou escrevendo para vocês aqui do Havaí, e eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Seria diferente para nós, né? Eu estou deitado numa rede, tomando um suco de maracujá, e escrevo assim, olha, eu estou feliz pra caramba, estou contente pra caramba. Agora, quando eu sei que eu estou escrevendo de dentro de uma prisão, né, preso a 2 soldados, e eu estou dizendo, olha, eu estou contente, a gente compreende de maneira diferente, não é verdade? Eu estou brincando para nós aqui, mas a origem da carta diz muito da própria autoridade daquele que está escrevendo. Concorda comigo? Tá? É a mesma coisa que você chegar, vamos colocar nos nossos dias de hoje, né? Você conhece uma pessoa que vive reclamando. Conhece uma pessoa que vive reclamando das coisas. Você conversa com ela, parece
aquela hiena lá, né? Daquele desenho lá, né? O Hard. Conhece o Hard? Né? Lembra do Hard? Né? Parece o Hard. Você conversa com ela e aí, como é que tá? Ih, rapaz, coisa tão... Ela só reclama. Aí, de repente, quando você passa por alguma situação e essa pessoa vai citar para você ou vai tentar compartilhar alguma coisa, para dizer assim, rapaz, não fique assim, não seja ansioso, não seja ansiosa, não reclame das coisas. O nosso coração pecaminoso não vai pensar assim, rapaz, mas você não tem autoridade nenhuma para falar isso. Pelo contrário, né? Você vive reclamando, como é que vai ser para eu não reclamar? Né? Então, essa realidade de autoridade de vida, para nós é muito importante. Por quê? Porque Paulo escreveu, é um homem como você e eu, viveu realidades que nós muitas vezes também vivemos, né? O contexto dele, é claro que é outro, tá? Mas há muitas similaridades entre a vida dos personagens bíblicos e as nossas vidas. Ok? Então, é importante para nós entendermos essa questão de que Deus usou, isto é a doutrina da inspiração, Deus usou a vida de homens para escrever a palavra do Senhor, mas eles não perderam a personalidade, eles não perderam o seu jeito de ser. Apenas Deus não deixou que eles escrevessem o que não fosse verdade. Isso é um milagre. Porque ele escreveu o que ele estava pensando, ele escreveu o que ele estava vivendo, só que Deus direcionou para que fosse exatamente a verdade para você e para mim. Tá? Mas não tirou a personalidade, não foi um ditado. Olha, Paulo, escreve aí o que eu vou te falar. Deus não ditou as coisas. Eles escreveram o que estavam vivendo, tá? Sendo exatamente a verdade que Deus queria que nós soubéssemos. Então, é importante lembrar isso aí, né, de que aonde ele estava tem tudo a ver com a realidade de por que ele fala que ele aprendeu a viver contente. Porque é realmente um aprendizado. Tá bom? Então, aqui agora, novamente, lembrar aonde Paulo estava é sempre importante para a gente também. Pastor, né? Ele estava na prisão também. pastor, Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro. Então, eu estou terminando de ler o livro de Atos, e aí, quando Paulo passa por aquela naufrágio, chega a Roma. É nessa época que ele escreve? Não? No primeiro aprisionamento. Isto. Sabe por quê, Rosa? Você lembrou legal. No finalzinho da carta de Atos, né, ele vai dizer que ele ficou preso em Roma durante cerca de 2 anos. Uhum. E ele ficou numa casa, tipo casa alugada, onde ele poderia receber as pessoas. Uhum. E você lembrou bem a questão de Epáfras. Ok? Então, Epáfras... Travou. Parece que o que estava acontecendo. A gente vai falar Um pouquinho só. da questão das heresias que estavam acontecendo em Colossos. E Está me ouvindo? Está travando um pouquinho. Está travando, mas dá para... Travando. Agora ficou normal. Legal. Então, ele vai até Paulo, né, como você falou, Rosa, para pedir orientação, para pedir conselho. Então, Paulo só poderia estar num lugar onde ele recebesse as pessoas, que é o caso do finalzinho do livro de Atos. Né? Porque ele pôde receber as pessoas. Se ele tivesse em qualquer outra prisão, por isso que eu coloquei a origem, a Éfeso ou Cesareia, né? Ele não poderia receber as pessoas. No caso, em Roma, ele pôde receber Epáfras, que contou o que acontecia com a igreja em Colossos. Uhum. Legal, muito bem lembrado, essa questão, sempre linkar, né? Fazer essa conexão entre a carta
e o livro de Atos. Muito jóia. Tá bom? Então, falamos do local, falamos da data. Deixa eu falar um pouquinho do contexto histórico, né, do livro, da carta, perdão, de Colossos. Vocês não estão vendo o mapa, né? Mas é fácil depois, a semana que vem eu mostro para vocês. Tá? Essa cidade, Colossos, ela ficava no chamado Vale do Rio Lico, né? Na Ásia, né? Hoje conhecida, que hoje faz parte da Turquia. Então, se você olhar no mapa em qualquer momento, você vai ver a Turquia, e é onde estava Colossos na época, né? Que faz parte hoje da Turquia. Tem um irmão da nossa igreja, né? O Eduardo e a Karine, conhecem? Né? O Eduardo e a Karine já estiveram lá. Né? Quando eles estiveram lá, eles até mandaram fotos para mim. Né? Eles já estiveram na Turquia e fizeram um tour, né? No que era então as ruínas, né, da cidade de Colossos. Né? E ele mandou foto, muito legal, de quando ele esteve lá, porque hoje é a Turquia. Como é que era na época? Na época era uma rota comercial entre Éfeso, que nós conhecemos bastante, né, que é uma área de litoral, né, no mapa, né, e na época de Paulo, aqui onde ele escreve aos Colossenses, a cidade tinha uma indústria têxtil muito conhecida. Então, era a sobrevivência das pessoas, a questão da indústria têxtil. Então, ela conheceu muita prosperidade na época, né? Mas o que acontece? As rotas comerciais mudaram. E aí, porque as rotas mudaram, Colossos, né, acabou não prosperando mais. E aí quem prosperava eram as cidades vizinhas, Hierápolis e Laodiceia, que para quem leu a carta de Colossenses, Paulo vai citar essas cidades, né, lá no finalzinho da carta. Ele vai falar também da igreja dos Laodicenses, né, que a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso. Uma outra questão que também aconteceu lá, que houve a ruína da cidade, é terremoto. Né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso em outra carta, né? Falamos um pouco lá dentro de Efésios, e também agora aqui em Colossenses. Né? Então, era uma cidade conhecida, né, que prosperou por conta da indústria têxtil. Eu estou falando das questões da indústria têxtil, estou falando da questão da região Laodiceia também, porque quando nós chegarmos lá no final da Bíblia, né, se Jesus não voltar antes, e falarmos das cartas das igrejas de Apocalipse, nós vamos falar de Laodiceia. Lembra das cartas? Né, das 7 igrejas da Ásia? Né, uma delas é a Laodiceia, que Paulo vai citar aqui dentro da carta aos Colossenses. Uma outra questão importante lembrar em Colossenses é que Paulo não conhecia a igreja. Tá? Lembram disso? Tá? Paulo vai escrever aqui, nesta carta, e ele vai falar, né, da questão de que não o conhecia face a face, né? Ele não conhecia a igreja, mas provavelmente é uma igreja resultado dos esforços missionários de Paulo, mesmo que ele não tivesse se envolvido diretamente na fundação da igreja. Quem foi o fundador da igreja? O que vocês acham? É bastante razoável supor que quem foi o fundador? Epáfras, pastor? Epáfras, muito bom. Versículo 7 do capítulo 1. Vamos ler lá.
segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Por isso a ideia de que talvez, né, a Epáfras foi aí o primeiro pastor da igreja. E no capítulo 4, versículos 12 e 13, ele volta a falar de Epáfras. 4, 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, normalmente é aquela maturidade, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Olha as outras duas cidades aqui que nós citamos, tá bom? Então, Epáfras foi o fundador e pastor da igreja. E talvez tivesse sido um dos discípulos de Paulo no tempo em que Paulo ministrou em Éfeso. Perguntinha: quanto tempo Paulo ministrou em Éfeso? Lembra o que nós falamos lá em Éfeso? Quanto tempo Paulo ministrou em Éfeso? Ficou lá em Éfeso? Quem lembra? Como diz minha filha, cri, 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 cri. Não lembram? Um ano. Foi um ano? Mais. 2, então. Se não foi um pouco mais. Quase 3 anos. quase 3 anos. 2 anos e 9, 10 meses. Quase 3 anos Paulo ministrou em Éfeso. Então é provável que Epáfras seja um dos discípulos, né, de Paulo no tempo que ele ministrou, porque Colossenses e Éfeso eram bem próximos, né? Qual é o motivo da carta que Paulo escreve aos Colossenses, né? Epáfras vai até ele, né? E o motivo da carta é de que a igreja sofria, né, uma ameaça à questão da própria unidade e à própria questão da doutrina da igreja, o que levou Epáfras a viajar até Roma. Olha, levou Epáfras a ir até Roma e sofrer o encarceramento lá. Foi até Paulo, deixa até lá para pedir conselho, mas é provável que ele tenha ficado também encarcerado lá, né? Ele foi lá para conversar com Paulo, para perguntar e receber conselho, né? Havia uma heresia, né, sincrética. O que era isso? Uma mistura dentro da igreja de Colossos, infectava Colossos. E quando Epáfras vai até Roma, fica alguém no lugar dele. Quem leu a carta sabe dizer o nome? Epáfras viaja até Roma para falar com Paulo. E alguém ficou no lugar dele lá. Quem foi? Quem leu a carta? Eu li, mas não lembro. Caramba, o nome. Caramba. Eu não posso olhar. Se eu olhar aqui, eu vou olhar aqui. O versículo, capítulo 4, versículo 17. Tá na minha cara aqui. Arquipo. Arquipo. Legal. Então, quando ele Epáfras viaja, Arquipo fica no lugar dele. Deixa eu rapidamente falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, para explicar um pouquinho para vocês a tarefa, né, o exercício que eu preparei para vocês. Haviam 4 heresias em Colossos. Tá bom? Então eu vou dar uma adiantadinha rápida nos próximos minutos. Nossa aula está quase acabando aí, nosso tempo. E eu queria dar uma palavrinha rápida. Haviam 4 heresias. A primeira era o chamado
filosofismo. A segunda é o chamado legalismo. A terceira, o misticismo. E a quarta, o ascetismo. Vou começar vou falar um assim rapidinho para vocês, só para ter uma ideia do que eu quero que vocês façam na tarefa para essa semana. Então, haviam 4 componentes dessa heresia. Tá? Novamente, a primeira característica, ela pode ser chamada de filosofismo. O que era essa realidade dentro da carta que Paulo escreveu aqui? Tá? Talvez aí uma aplicação de pensamentos, de ideias, né? Ao pensamento do legalismo judaico. E Paulo usa uma expressão lá no capítulo 2, versículo 8, abram comigo lá, 2:8. Ele fala assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então ele fala filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição dos homens, e não segundo Cristo. Então, olha, isso é o que estava invadindo a questão da igreja em Colossenses. O que eu quero que vocês façam? Primeiro vocês vão descobrir. O primeiro eu já falei. Tá? O filosofismo, eu já falei o versículo. Capítulo 2, versículo 8. Na tarefa que eu dei para vocês, que eu vou mandar para vocês, eu vou querer que vocês identifiquem qual passagem está a outra heresia. E eu quero que vocês tentem dizer o que isso significa nos dias de hoje. O que seria o filosofismo nos dias de hoje? Por exemplo, vou citar o primeiro, tá bom? Se você está com papel e caneta aí, escreve já. O filosofismo, a falsa filosofia que Paulo coloca aqui no 2:8, que ele fala segundo a tradição humana, segundo os rudimentos dos homens, né? Tudo isso levava aos irmãos da época a um envolvimento com a astrologia, espíritos cósmicos. Por isso que Paulo fala, cuidado que ninguém vos venha a enredar com essas coisas, filosofias e vãs sutilezas. No original, sabe por que eu estou falando isso? Porque no original, no grego, aqui está traduzido por vãs sutilezas. No original da Bíblia, no grego, fala stoireia tu cosmu, né? Ele dá a ideia dessa questão de espíritos que dominam o universo. Por isso que ele fala do cosmos. Stoireia tu cosmu, né? Ele fala do cosmos. Né? Outras passagens, não sei qual é a tua versão aí, pode falar também de ensinos elementares. Ou uma outra versão fala princípios elementares deste mundo. E uma outra versão, como eu falei, fala espíritos que dominam o universo. Tá? É isso que Paulo está dizendo. Por isso essa ideia deste um envolvimento com astrologia e espíritos cósmicos.
Então, essa era a primeira característica da heresia em Colossos. Filosofismo. Envolvimento com astrologia e espíritos cósmicos. Tá bom? Isso talvez seja fácil para vocês de colocar nos dias de hoje. Tá? Agora, as outras três, eu quero que você descubra o versículo. No material que eu mandei para vocês, que eu vou mandar, eu coloco qual é a heresia, tá bom? Então eu coloquei lá falsa filosofia, coloquei cerimonialismo judaico, coloquei culto a anjos e coloquei o ascetismo. Tá? Que é o misticismo e depois o ascetismo. A tarefa de vocês é dizer aonde isto está na carta aos Colossenses. E a outra tarefa é dizer como é que isso se manifesta nos dias de hoje. Deu para entender o que eu quero? Deu? Edson, Cida, Márcia, a Rosa fez assim, o Marcos também. O Fernando e a Val não dá para ver o rosto dele, só dá para ver a foto. Deu para entender? Se não, pergunta agora. É que minha câmera não abre aqui, não sei se está travada aí. Não, a tua voz está bem nítida, mas a câmera realmente não dá, não. Mas você entendeu, Manão? Não abre aqui, não. Mas deu para entender o que eu estou falando? Sim, sim. Deu sim. Joia. Legal. Tá bom? Então, vou encerrar. Eu vou explicar mais uma vez o que eu pedi no exercício. A primeira parte do exercício, você vai dizer, vai ter que procurar na Bíblia, vai ter que procurar na carta aos Colossenses, aonde está escrito o que eu falei. O que eu escrevi. Por exemplo, eu escrevi assim: Epáfras era ministro em Colossos. Onde é que está isso em Colossenses? Aí você vai ter que descobrir. Tá bom? A segunda parte do exercício é essa questão da heresia. Aonde está isso em Colossenses, na carta aos Colossenses, e fazer uma ligação com os dias de hoje. E a terceira parte do exercício, você vai ter que descobrir na carta aos Colossenses o que Paulo fala sobre os atributos gloriosos de Jesus Cristo. Quais são os atributos que Paulo cita de Jesus na carta aos Colossenses? Tá bom? Este é o exercício que vocês vão receber hoje, e aí tem a semana inteira para fazer, e se tiver alguma dúvida, é só mandar mensagem para mim. Mas eu espero, em nome de Jesus, que vocês façam o exercício. Tá bom? Tem a semana inteira para fazer. Tá legal? Aí, semana que vem, a gente se reúne e vamos tratar os 4 aspectos da heresia. E aí, se nós terminarmos, nós continuamos depois e já entramos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida ou todas? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos orar. Querido e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por este tempo. Não cansamos de dizer, Deus, que é um tempo muito especial para nós. Não cansamos de dizer, Pai, que é um tempo de alegria poder abrir a palavra do Senhor e estudá-la. Muito obrigado pela vida desses irmãos e irmãs que têm se dedicado a este também. Pedimos a tua bênção, Senhor, nessa noite, nessa tarde e noite, ser com nossas vidas, famílias. Permita, Pai, que possamos estar juntos nessa noite, para como igreja poder cultuar e adorar o teu santo e maravilhoso nome, ter comunhão com os irmãos, poder rever alguns irmãos, poder estarmos juntos na presença santa do Senhor.
nós te louvamos, nós te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje à noite vai ter um casal de missionários na igreja. A irmã Lúcia convidou, e aí eu queria repassar para vocês. Eu sei que alguns não podem ir, né, irmã Cida? Não chora não, e tudo vai passar. Daqui a pouco a gente vai poder abraçar a senhora e dar um beijo grande na senhora, tá bom? Mas eu queria pedir... Oi, querida. Eu só vou na igreja quando eu puder abraçar todo mundo, senão não vou. Eu queria pedir para você, o quê? Queria dar uma pequena tarefinha para você aí. Lembre de alguém que pode ir na igreja, né, que tem condições. Manda uma mensagem, né, para a gente poder ter um número maior na igreja hoje. Na verdade, o prefeito do Guarujá, essa semana, ele já, pela lei, tá bom? Estou falando pela lei, ele já liberou 80% nas igrejas. Tá? Então, pela lei, nós já podemos ter um número maior, tá bom? Mas eu acho que tem muitas pessoas com medo. Eu falo daquelas que poderiam estar, né? Aquelas que não podem, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas com medo. Acho eu que é isso, né? Ou estão acomodadas do fato de estar em casa, né? Porque parece mais cômodo, mas na verdade não é. Eu falo porque eu imagino a irmã Cida, se ela pudesse, ela queria estar lá, né? Não é mais cômodo ficar em casa. Mas eu acho que tem muitas pessoas que estão meio que acomodadas, né? Que é mais fácil, mais gostoso ficar em casa, e não é. Então eu queria pedir para você que ajudasse. Em que sentido? Lembre de alguém que você acha que pode estar lá. Manda mensagem para ele, para ela, tá? Manda mensagem agora, né? E pede para poder estar junto, para que possam separar esse tempo à noite de estarmos juntos, para receber um casal de missionários, ouvir o que Deus tem feito, tá bom? A irmã Neide, para vocês terem uma ideia, a irmã Neide me ligou essa semana. No dia que ela fez aniversário, eu liguei para ela, né? E depois ela me ligou e falou: pastor, eu quero ir na igreja, pastor, posso? Né? Eu quero ir lá, não aguento mais ficar em casa. Né? Eu falei: irmã, se a senhora se sente bem, não está com nenhum problema, né? Dá uma escapadinha lá, né? Não vá todos os domingos, vai um domingo, outro por mês, porque eu sei que a senhora já é de bem idade, mas ela está desesperada para tocar alguma coisa, para tocar o piano, né? Então talvez ela esteja hoje à noite lá para tocar uma ou duas músicas, né? Então eu sei que tem pessoas que querem estar lá, tá? Mas eu queria pedir então para você, manda mensagem para alguém que você sabe que pode, que tem a idade, que está bem,